Esse é o penúltimo discipulado da série A Igreja e Você. E hoje nós trabalharemos sobre o propósito da Igreja e Missões. E nós vamos ler Isaías 61. Do versículo 1 ao 11, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Louvado seja Deus. Essa leitura falando sobre as boas novas de salvação vindas do próprio Deus, do próprio Senhor, o Espírito do Senhor. Essas palavras são do próprio ungido, Cristo, ungido como Senhor e Salvador, de todo aquele que a Ele atender à sua chamada. Nós vamos hoje então, diante disso, nós vamos falar sobre missões. O propósito da igreja é sobre missões. Semana passada, a última vez nós falamos você é um servo e falamos das implicações de ser servo como igreja, que é a comunidade dos servos que se amam e que servem uns aos outros. Falamos de ser servo, que todo crente é servo e tem um serviço para fazer. E isso deve pensar o que nós devemos, que não podemos ser arrogantes nos nossos pensamentos, mas assim servir, aprendemos a servir, que nós devemos também, assim como Jesus Cristo, que é o nosso modelo e referencial de serviço, nós devemos então seguir o exemplo de Cristo, e que também só podemos desfrutar do prazer de servir quando servimos de forma prática. E hoje nós estamos na penúltima série da Igreja e Você, falando hoje sobre o propósito da Igreja e Missões. Então, o realizar a obra missionária é o propósito final da igreja. Então, a igreja que não evangeliza, ela não pode ser considerada como uma igreja evangélica, uma igreja que não atende à missão, que não cumpre o seu chamado, o seu maior propósito, a sua maior vocação, de que é evangelizar. Então, a igreja justifica assim então a sua existência somente quando cumpre a sua obrigação missionária. Então ela atende, ela se manifesta quando ela cumpre
a sua obrigação missionária. Oswald Smith declara que se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar as missões, então te opões à vontade de Deus. Assim, há muitos lugares que entende que Deus quer que faça missões, mas se opõe a essa vontade do Senhor, a esse mandamento do Senhor, essa ordenança do Senhor. Entender que nós aqui, como plantação de igreja, nós somos fruto de uma ordenança bíblica e que está sendo cumprida na prática. Essa plantação de igreja, ela é uma obra missionária que está sendo realizada conforme o mandamento do Senhor, conforme o ídolo do Senhor. Então a igreja de Pinheiros tem cumprido o seu papel na área missionária, no Brasil e fora do Brasil, plantando igrejas por onde quer que o Senhor abra as portas para que o evangelho seja pregado. E nós, por mais uma vez, somos o fruto desse ide, o fruto dessa resposta da ordem do Senhor para pregar o evangelho, para a plantação de igrejas. Então nós pensamos que a nossa missão é aquilo que fazemos ou executamos para Deus. Mas Christopher argumenta que devemos dar devemos mudar a nossa perspectiva. Ele diz que assim como a salvação, a missão pertence ao nosso Deus. Então ele diz que a missão não é nossa, a missão é de Deus. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão e a missão é de Deus. Então a igreja foi feita para a missão. A igreja foi feita, levantada para pregar o evangelho a toda criatura. A igreja foi dada essa missão. Então uma igreja local só pode ser de Deus se ela participa dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo. Então ela pode se considerar uma igreja de Deus, que obedece esse ide, que cumpre o seu papel, executando na prática a pregação do evangelho em todo o mundo. Então Deus nos chamou para participar dessa obra, Deus nos chamou para participar da sua missão aqui no Brasil e em todas as nações da terra. Então não é Deus que se encaixa na minha história, na minha vida ou na minha agenda, mas sou eu que devo me encaixar na grande história da missão de Deus. Então não é Deus que deve se encaixar na minha história, mas sou eu que devo me encaixar na grande história da missão de Deus. Então nós devemos lembrar que sempre, todos os dias, missões não basta estar no coração de Deus, mas missões têm que estar no meu coração também. Então por isso o estudo de hoje nós vamos falar nós abordaremos sobre essa missão que é intransferível. E a primeira questão é que a igreja, ela tem que proclamar o evangelho para o mundo, e a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. E aí eu pergunto para vocês, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? O que você já viu sobre esse assunto? O que ela tem a nos ensinar sobre esse assunto? Gostaria que você desse a sua participação. O que a Bíblia ensina sobre esse assunto, falando de missões, falando de evangelização? Quero perguntar para mim. Entendo naquela parte que fala ide por todo mundo e pregar o evangelho, eu creio que isso é uma forma de evangelização que Deus está mandando a gente fazer, né? Que Deus está mandando a gente fazer. Evangelizar, porque por mais que a gente acredite na predestinação, os escolhidos, a gente não sabe quem é os escolhidos. Então a gente temos que pregar o evangelho, independente de quem é escolhido ou não, a gente vai pregar e quem for escolhido o Senhor vai fazer. Exatamente. Mais alguma? Eu vejo como também uma obrigação do cristão, acaba sendo uma obrigação. Até aquela frase do Spurgeon, né? Acho que é o Spurgeon mesmo que fala, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Exatamente. E aí tem essa frase aqui mesmo. Spurgeon vai dizer isso, né? Ou todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Tamanha é a responsabilidade. Tamanha é a responsabilidade. Temos que fazer missões. Exatamente, porque nessa questão
A missão só está ardendo no coração de Deus e não o dele, né? Desse impostor. O que é impostor, a missão nunca ardeu no coração dele. Então ele se torna um impostor. Essa é uma grande verdade. E é uma obrigação. E nós vamos ver em Mateus, em Marcos e Lucas, o que tem em comum falando de missões. Vamos lá comigo? Mateus 28, um abre para mim Mateus 28, outro Marcos 16 e o outro Lucas 24. Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24. Aí vamos ler, cada um lê uma estrofe para a gente. Mateus 28, do 19 e 20. Show, pode ler. Vamos ver o que tem em comum esses evangelhos. Mateus 28, 19 e 20. Quem achou pode ler. Não, segura aí então. Quem abriu Mateus? Ninguém abriu Mateus? Eu vou ler então. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16, 15. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Lucas 24, 47 e 48. Lucas 24, 47 e 48. Em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Agora, Lucas 24, 47 e 48. Então, o que vocês perceberam nessas leituras que tem em comum? Na leitura de Mateus, de Marcos, de Lucas, o que tem em comum aí? Uma ordem. Muito bom. A pregar, uma ordem para pregar. Então, ide é uma ordem, né? Fazer discípulos, pregar o evangelho. Então, você percebe que os três evangelhos, ele tem algo em comum, porque os três estão falando de ir. Eles estão falando de uma ordem, né? Então, nós vemos evidentemente, claramente, que é uma ordenança, não é um pedido. O pedido é diferente de uma ordem. Eu peço, eu faço se tiver ao meu alcance, se eu quiser, né? Se eu tiver com vontade. Mas o que está implícito aqui é uma ordenança, não é uma pergunta se você quer ir. É uma ordem para todo cristão. É uma ordem. E diante dessa ordem é que eu tenho que refletir o quanto eu tenho obedecido essa ordem. O quanto temos obedecido essa ordem. Eu sempre digo que essa acho que é a quinta vez que eu mudo, e todas as vezes que eu mudo é para cumprir uma ordem de Deus, é para fazer a obra mesmo. Eu mudo para cuidar para apacentar rebanho, para pregar o evangelho. É interessante. Então, obedecer na ordem do Senhor. E se eu não atendesse? Quem que sofreria com isso? Eu. Quem se tornaria impostor? Eu. Né? Então, é uma ordem. Obviamente que o Senhor chamará e dará esse ide, e cada um vai atender esse ide conforme o Senhor chama. Né? Há várias maneiras de atender esse ide, de atender essa ordenança do Senhor. Tem várias maneiras que eu posso responder e obedecer esse mandamento do Senhor. Mas o que eu tenho que atentar é que é uma ordem. O que há em comum aqui, que é uma ordem. O Senhor está mandando: vai, prega o evangelho, faz discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o papel do cristão é pregar o evangelho, ensinar a guardar tudo aquilo que a Escritura está ensinando para que seja guardado. Então, esse é o propósito das missões, esse é o propósito da igreja. A igreja precisa ser um departamento, um local de preparação missionária para todo cristão. Logicamente que há os missionários específicos, sim, mas aqueles que não vão, os outros missionários permanecem aqui, então eles precisam ir pregar o evangelho, anunciar o evangelho a Cristo.
e você se depara com pessoas que estão esperando derramar um litro de azeite na cabeça dele para ele falar de Jesus para o vizinho, por exemplo. E vale lembrar que esse id não é somente ir para longe, né? Mas exatamente. Também, né? Os vizinhos, muito bem. Pessoas que a gente vê. Exatamente, ser testemunha, né? Esse id não é só para outro país, mas é na minha rua, é na minha vizinhança, é no meio da minha família. Então esse id é um id na escola. Então esse é um id universal. Esse id aqui é universal. E ele está sendo ortogado a quem? A todos os cristãos. A todos os crentes. Então o que tem em comum é isso. Então, é isso que nós precisamos entender dentro desses evangelhos. Agora, o que impede uma igreja local de realizar a sua missão? Entendendo que há igrejas que não realizam essas missões. Tem igreja que não faz nem missão. Mas o que impede elas de fazer isso? O que pode ser um obstáculo para que essa igreja local não faça missões? O que você acha que pode se tornar um obstáculo para que ela não faça missões? O que impede uma igreja local de realizar a sua missão? Eu não lembro agora se é o hipercalvinismo, eu não sei isso. Que eles pensam que é uma vez salvo para sempre. Sim, o conceito do hipercalvinismo. É o conceito que eles têm que é salvo pela graça. Não vai salvar aquele que foi escolhido, né? Que é salvo pela soberania de Deus, que é o eleito, então não precisa que fale do evangelho para ele, porque Deus já o elegeu na eternidade. Enfim, então o conceito do hipercalvinismo é que não precisa pregar o evangelho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que deve se pregar o evangelho a toda criatura. A gente não sabe quem que é o eleito e quem não é. Só saberemos quando o evangelho for anunciado e esses eleitos responderão à mensagem do evangelho. Como? Através do Espírito Santo que está convencendo o eleito. Tá? Então, mas como nós lemos no início, na introdução, Oswald Smith, ele disse que o maior obstáculo para as missões geralmente são os pastores. Ou não? Não são eles que estão liderando? São os pastores. Então, a grande pergunta é, são todos os pastores que estão incentivando, que estão motivando a obra missionária? Eu louvo a Deus, eu sei que está sendo gravado aqui, e é sem demagogia nenhuma, eu louvo a Deus por estar dentro de uma igreja que tem a visão missionária. E que nós vemos o quanto a igreja está crescendo, o quanto ela tem avançado. Eu louvo a Deus pelo pastor que nós temos, pastor Arival, que nós temos, que tem a visão missionária, né? É um homem incansável, que faz trabalhos e mais trabalhos, escreve projetos e mais projetos, tudo visando a vida missionária da igreja. Então eu louvo a Deus por isso. E inclusive o livro que nós estamos estudando foi ele que escreveu, né? Então essa nossa preocupação de ver e de pensar que há muitas igrejas que o maior impedimento de uma igreja local de não realizar a missão é o seu próprio líder. O seu próprio líder que não tem disponibilidade, o seu próprio líder que não tem visão, o seu próprio líder que não ama a obra missionária, mas que fica somente no seu conforto, no seu aconchego de 4 paredes, fazendo cultos e mais cultos, sem sair. É uma igreja que não existe para o lado de fora. E quantas igrejas que a gente sabe que a gente vai descobrir que é a igreja porque a gente não sabia? Né? Quantos lugares aí que você, nossa, ali é uma igreja, não sabia. Porque ela não faz nada. Porque ela não incomoda, ela não faz o seu barulho, ela não se mexe. Quantas igrejas que você vai descobrir que é uma igreja ali e você não sabia? Eu já vivi essa experiência de falar, nossa, eu não sabia nem que essa igreja existia em certas igrejas. Quando eu entendi que era uma igreja, eu mesmo disse, eu não sabia que existia essa igreja. Essa é a grande questão.
Então nós vivemos numa época que as pessoas estão inchadas, estão dentro do seu conforto e elas não querem sair. Elas não querem sair. Né? Então você pega aí, as pessoas não querem ir para ruas, não querem ficar no seu conforto, no seu aconchego. Então vai chegar domingo, eu vou para a igreja, aí eu fico ali sentadinho, fico quietinho, e aí eu vou ali, cultuo meu Deus e vou embora para minha casa. Acabou, eu já fiz o meu papel. Só que ele se esquece que ele deixou de fazer o seu maior papel. O quê? Missão. Missão. Aí entra o egoísmo cristão. Eu já estou salvo mesmo, eu estou aqui de boa. Chega domingo, eu vou para a IBD de manhã, eu vou para o culto à noite, está tudo certo, fiz o meu papel, cumpri o meu ritual. Sabe que Deus chamou a sua igreja para cumprir rituais? Porque quem cumpria ritual e sabia de cor e salteado eram os judeus. Os judeus sabiam fazer isso muito bem. Os judeus cumpriam os seus rituais, os fariseus cumpriam os seus rituais, as suas dietas, as suas orações. Eles faziam isso muito bem, mas com uma completa hipocrisia. Está recebendo alguma coisa. E eles então, só que eles não cumpriam o maior do mandamento, de fazer missões. Eles não cumpriam isso. Então, em muitos lugares não cumpre a missão por falta de motivação, por falta de despertamento de muitas lideranças que não fazem isso mais. Então nós temos que atentar para isso. Então nós vemos as igrejas inchadas, repletas por dentro, mas completamente ao mesmo tempo vazias de missões, completamente cheio de pessoas impostoras que não têm nenhuma visão, não querem falar de Jesus, não querem falar de evangelho, que para alguns parece que isso é caretice, isso aí já foi muito antigo, não se faz mais isso, mas não, isso se torna um obstáculo, para se fazer missões. Agora eu pergunto, nós vamos abrir em Atos 1:8, e vamos ver Atos 1:8, se há alguma diferença entre pregar e testemunhar de Cristo. Atos 1, versículo 8. Quem achou pode ler, por favor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então há alguma diferença entre pregar e testemunhar do Evangelho? O que você acha? Há uma diferença? Há diferença entre isso? Pregar e testemunhar? Pregar o Evangelho e testemunhar o Evangelho, eu acho que é o mesmo, né? Falando do Evangelho. Exatamente. Não há diferença. Só que testemunhar, acho que acarreta mais uma condição de vida. Condição de vida, de prática. Uma testemunha, né? Uma testemunha. Testemunha do que como, Cristo, da transformação que Cristo. Exatamente, testemunhar da transformação que Cristo fez na minha vida. Seria você mostrar para as pessoas o quão doce o Evangelho é e como ele transforma as pessoas. O quão ele transforma as pessoas e evidenciar na minha vida. É um Evangelho que se prega e é um Evangelho que se testemunha na prática, na vida. É um Evangelho que não é você que vai dizer que você é uma testemunha, mas é um Evangelho que as pessoas vão ver, olha, aquele ali é uma testemunha de Cristo. A grande questão não é eu dizer, a grande questão é aqueles que estão de fora dizer. Ele é diferente. É diferente. Tá vendo ali? Aquele ali é uma testemunha de Cristo. Mas por quê? Por causa das evidências que ele traz consigo. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo a evidência na vida dele. Olha, ele está andando como Jesus andava, ele fala como Jesus falava, ele pensa como Jesus pensa. É diferente. Eu vou te colocar numa berlinda agora, aquela pergunta meio difícil. Uhum. A Bíblia, em determinados momentos, ela diz que nós somos inimigos do mundo, né? Sim. Como conciliar isso? Eu tenho que as pessoas olhar para mim e ver uma diferença, mas ao mesmo tempo elas me odiarem por conta do Evangelho, no contexto do mundo. Então, mas aí é a ação do Espírito Santo. Aí é um convencimento tal que somente o Espírito Santo vai dar. É o Espírito Santo que vai iluminar a pessoa. Exatamente. Ao mesmo tempo que o mundo me odeia, ao mesmo tempo que a Bíblia me diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Esse sentido do mundo são as suas paixões e concupiscências. Tá? É isso que ele está dizendo. Para você não amar isso. Né? Mas em relação a pessoas,
Tem pessoas que vão lhe odiar, e é bíblico também, porque Jesus disse, assim como me odiaram, eu vou odiar vocês também, né? Então, tem essas pessoas, mas terá as pessoas que vão lhe ouvir também, como um cristão. Vão lhe ver como cristão com bons olhos. Porque o próprio Espírito Santo vai trazer essa revelação para essa pessoa, vai iluminar essa pessoa. E há aqueles que vão nos odiar e que se declararão nossos inimigos. Essa questão do testemunho que você está dizendo, ele pode se englobar nessa questão também da pessoa ouvir o Evangelho e ser confrontada e pensar, nossa, como é que é difícil viver assim? Mas ela vê a sua testemunha, ela vê você testemunhando a graça e você sendo feliz com esse Evangelho, e ela pensa, poxa, não é impossível viver esse Evangelho, porque ele está vivendo, né? Exatamente. Mais ou menos uma... Sim, também. É essa pessoa evidenciar o que ela fala do Evangelho. O que ela fala do Evangelho. Então, ser testemunha é você estar perante uma outra pessoa. Primeiramente, você tem que ter a consciência, você está perante Cristo, que Cristo está diante de você. Ele não sai da sua frente, nunca. Mas ter e pensar que as pessoas estão olhando para você como cristão. E aí é elas que vão dar a resposta se você de fato evidencia que você é um cristão e que você é um discípulo de Jesus. Pregar, ele diz aqui, mas recebereis poder. Ou como que eu vou fazer isso? O Espírito Santo vai me dar condições. Então ele está dizendo que você não vai estar, Deus dará aí, sem apoio, sem auxílio, mas o Espírito Santo é Ele que vai te dar poder. É Ele que vai lhe capacitar para que você evidencie, para que você pregue, para que você seja uma testemunha somente através do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quem que vai ver isso? Quem que vai observar isso? O mundo vai ver isso. O mundo, ou para o lado negativo ou para o lado positivo. Para o lado negativo são aqueles que virão por causa da luz que está em você, por causa do poder do Espírito Santo que está em você. Pro lado negativo, as pessoas vão olhar para você com desdém e dizer, ah lá, vai mais um ali, um cristão, um crentinho. É a questão talvez da pessoa ver, mas ela acabar não gostando quando ela é confrontada. Porque a luz e trevas não vão se bicar. Entendi. A treva odeia a luz. Então ela pode vir falar de maneira boa de viver, mas daí quando você fala para ela, algo vai confrontar ela, acontece talvez a inimizade que a própria Bíblia descreve. Exatamente. Entre o mundo e a luz. Exatamente. E essa inimizade, ela é uma consequência dos frutos de obras infrutíferas. Entendi. Você como cristão agora produz obras frutíferas. E essas obras são obras de alguém que está sendo regenerado. Regenerado. Os frutos acompanham a regeneração. Então, como nós fomos enxertados nele da videira, então toda vara que estiver ligada em mim não der fruto, meu pai corta fora. Mas toda vara que estiver ligada em mim e eu ligada nele, então o pai vem, limpa, poda aquele fruto para que dê mais fruto ainda. Então são obras. Então essas obras, elas se chocam, porque são obras mortas com obras vivas agora. Então não tem comunhão, não tem acordo. Então o cristão, ele vai rejeitar as obras infrutíferas agora. E o que está em trevas não vai compreender o que está na luz. Ele só vai entender o que está na luz se o Espírito Santo iluminar o entendimento dele. Então ele vai ter clareza. Então ele vai ver que ele está na condição de pecador. Infrutífero. Tudo é obra do Espírito Santo. Por isso que ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse? Poder de capacitação. Que poder é esse? Poder de ousadia. Que poder é esse? Poder para te dar sabedoria. Para quê? Para pregar, para ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Por que vai dizer mais para frente que enquanto eles ouviam que estavam sendo ameaçados de morte, qual é a oração deles? Senhor, nos dê mais
ousadia, porque nós estamos ouvindo rumores que vão nos perseguir. Em vez deles pedir para Deus proteger eles, para Deus guardar eles, para Deus livrar, o que eles pediram? Diante da perseguição, pediram mais o quê? Ousadia. Quem é que deu essa condição para eles? O Espírito Santo. O poder, o poder do Espírito Santo. Porque seria o contrário. Eles estão sendo perseguidos, eles deveriam estar escondendo, se refugiando em algum lugar. Pelo contrário, Senhor, nos dê mais ousadia, nos dê mais intrepidez para falar do seu Evangelho. Eles estão pedindo, nos derrame mais porção do Espírito Santo sobre nós. Porque quanto mais eles eram perseguidos, mais eles avançavam. Isso é maravilhoso, é esse poder. Então, pregar e testemunhar do Evangelho, é pregar e testemunhar. Pregar e testemunhar. Porque senão não tem sentido. Então é a mesma coisa. Tem que andar juntos. Tem que ter uma junção aí. E aí nós vemos lá em Mateus, o capítulo 5, versículo 13 ao 16. E a gente precisa entender também o que significa ser o sal da terra e a luz do mundo. Olha comigo lá, Mateus 5,13. E aí está dentro do sermão, logo no início do sermão da montanha, as bem-aventuranças. Então, você lendo esse texto, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pode ler para mim, Diego, até o versículo 16, do 13 ao 16, capítulo 5. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, perceba que há uma harmonia no que se diz respeito a pregar e testemunhar. Sim ou não? Não tem uma harmonia aí? Não se encaixa? Porque ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? O que ele está dizendo aqui? Ele está falando da influência e da responsabilidade cristã que nós temos, cada um de nós. Em fazer missão. Ou seja, a responsabilidade cristã que nós temos nesse mundo. Nesse mundo o quê? Nesse mundo amargoso. Essa diferença que nós temos que trazer à vida das pessoas, trazer um sabor diferente na vida das pessoas, essa responsabilidade que temos de cristãos, da nossa influência na vida das pessoas. De preservar, de guardar, de preservarmos na nossa vida o verdadeiro sentido da vida. Então ele diz que vós sois o sal da terra. É vocês que dão diferença. É vocês que vão dar diferença nesse mundo. É vocês que vão dar aquela toque, no bom sentido falando, aquele toque especial nesse mundo. Então a humanidade tem que olhar para você, ver Cristo em você. O texto também faz uma advertência a quem não está dando esse... Quem não está. Aquele que não... O sal que perde o sabor, né? Exatamente, aquele que perde o sabor, se torna insípido. E não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Uma advertência bem séria. Né? Bem séria. Então qual que é o meu papel? Meu papel é trazer, através de Cristo na minha vida, o sentido, o sabor da vida para essas pessoas. Eu tenho que ser uma influência positiva para a vida dessas pessoas. Eu preciso ser a resposta na vida deplorável, decaída da vida das pessoas que elas levam. Não tem como o cristão não ser diferente. Não tem como o cristão não ser diferente.
Eu tenho uma responsabilidade. Ou eu influencio para o bem, ou eu vou influenciar para o mal. Mas qual é o meu papel? Qual a ordenança para mim, para você como cristão? É influenciar para a luz. Eu tenho que encaminhá-los para a luz. Eu tenho que encaminhar para uma vida que há sentido, para uma vida que há sabor. Para uma vida que há um equilíbrio, porque o sal, colocado na medida certa, ele traz o quê? Equilíbrio. Ele traz equilíbrio. Ele traz satisfação. Ele traz prazer. Pensa no sal, como a comida insossa. É horrível. Vamos ser práticos. Faça um arroz. Um arroz ou uma carne bolonhesa, um bolinho, e não coloque sal. Faz aquele molho maravilhoso com todos os temperos, mas não me coloque o sal. Ninguém come. É a comida que geralmente se dá no hospital. Almôndegas, né? Eu já fui para o hospital uma vez e comi essas almôndegas sem sal. Horríveis. Mas matou minha fome. Porém, é horrível, ela não traz prazer. Ela pode ter saciado a minha fome, mas não me trouxe prazer. Você está Já está com medo. Mas não me trouxe prazer. A pitada certa, o toque certo. Em quem é que as pessoas vão procurar? Nos cristãos. E qual é o papel do cristão? Dar o toque especial através de Cristo, do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Então a minha missão é influenciar as pessoas e trazer o sentido da vida para elas, mostrar para elas Cristo. Cristo é o sentido da vida. Cristo traz prazer na vida. Cristo é o sabor que faltava para a sua vida. Isso é muito lindo. E aí ele vai falar que aquele que não faz isso se torna inútil. E a igreja de Cristo, o propósito da igreja não foi ser chamada para ser inútil, mas para dar sabor na vida das pessoas, trazer diferença na vida das pessoas, trazer sentido na vida das pessoas, trazer alegria na vida das pessoas, trazer esperança na vida das pessoas, trazer resposta para a vida das pessoas, trazer resposta para famílias, para filhos, para casamentos, para tudo, para o enfermo, para o depressivo. Então, isso vem trazer sabor para tudo isso. E ele vai dizer que, ao contrário disso, é inútil. Então, esse é o significado do sal e da luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também. Então ele usa uma metáfora, e aí ele vai dizer, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam a obra dos outros? Não, para que vejam as tuas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então pregar e testemunhar, então tem uma harmonia aí. Então, se nós fomos iluminados, e nós estamos sendo aqui considerados como os luzeiros no mundo, então esse luzeiro no mundo, ele não pode ficar debaixo da mesa. Esse luzeiro tem que ser colocado acima da mesa, porque então terá condições das pessoas ver as boas obras que eu pratico. Então, quando o mundo olhar para você, eles precisam ver as boas obras que você está produzindo. Para quê? Essas boas obras que você está produzindo, ela tem um endereço e tem um propósito, que glorifiquem a Deus que está nos céus. É isso que ele está dizendo. Então, o significado da luz do mundo é isso. É para que o mundo veja a luz em você. Agora eu estou enxergando o caminho. Agora eu sei como caminhar. Agora eu sei como viver. Esse é o significado da luz. Trazer visão. Trazer clareza. E o sal? Trazer sabor, sentido, prazer, satisfação. A luz
fazer com que todos enxerguem a obra de Cristo realizada na sua vida e glorifique a Deus. O Diego, olha lá aquele moço. Nossa, eu glorifico a Deus pela vida do Diego, pelas obras que ele tem praticado, pelas pisadas que ele tem dado, pelas atitudes que ele tem tomado. Eu glorifico a Deus, a Jesus Cristo, pela vida do Diego, pelas obras da luz que está sendo produzida na vida dele. A igreja, o propósito da igreja é essa missão, é representar boas obras através da manifestação da luz de Cristo. A luz de Cristo é o centro, é através da luz de Cristo, então todos vão enxergar. Então a igreja não é para ficar colocada debaixo da mesa, ela tem que aparecer, ela tem que sair para fora. O mundo precisa ver as obras, o mundo precisa ver, o mundo precisa evidenciar. Pearson diz que testemunhar é todo o trabalho de toda a igreja durante todo o tempo. Ele diz que testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Então, esse testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Então, esse testemunhar é todo o trabalho da igreja durante todo o tempo. E aí a gente vê as pessoas marcando para testemunhar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para ver se a gente ganha alma para Jesus, não é assim? Aí se marca dias para testemunhar. Mas essa igreja não sai para testemunhar. Ela não sai, ela não cumpre o ídolo de Jesus, mas ela marca, ela agenda. Esse dia, vamos ver, vamos pedir para ver quantas almas vai vir para Jesus. Mas ela não saiu como luz para atrair. Ela não foi. Mas ele diz que testemunhar é todo o trabalho de toda a igreja durante todo o tempo. É tempo e fora de tempo. E testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Se a igreja não for uma igreja missionária, ela é impostora, menos igreja. Ela tem que enviar, ela tem que mandar, ela tem que testemunhar. E a gente precisa pensar nisso. Em seguida, nós vemos que, através da Bíblia Sagrada, nós vemos que novas igrejas são plantadas quando os crentes resolvem, então, pregar o Evangelho. Quando os crentes resolvem sair e pregar o Evangelho, e anunciar o Evangelho, quando os crentes resolvem obedecer o ID de Jesus, então novas igrejas são plantadas. Assim como tem acontecido em Pinheiros. Muitas igrejas foram plantadas no ano de 2019. Muitas igrejas serão plantadas e estão sendo plantadas no ano de 2020. Isso tudo para a glória de Deus. É a luz que está acima da mesa. Agora o que nós vamos ver aqui, como que surgiu a igreja de Antioquia? De que forma que a igreja de Antioquia, ela surgiu, ela nasceu? Abra comigo lá em Atos dos Apóstolos, eu já estou encerrando, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ver como que surgiu a igreja de Antioquia. Atos 8, 1. Quem achou pode ler, por gentileza. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Continua? Pode ler até o versículo 4. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão.
Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. A pergunta é, como que essas igrejas foram plantadas? Através de como? Como que elas nascem? Através de muita perseguição. Paulo perseguindo. Paulo entrando nas casas. Nós vemos Estevão, que foi morto por causa do evangelho. Nós vemos então a igreja então sendo dispersa, iam por toda parte pregando a palavra sob muita perseguição. A igreja foi plantada de uma forma muito difícil. Foi plantada de uma forma muito severa. No entanto, a liberdade e os mecanismos que temos hoje no nosso país, e que nos dá toda desventura para a gente pregar o evangelho, nos dá toda a liberdade, nos permite todo o desenvolvimento para pregarmos o evangelho. Toda a praticidade que nós temos hoje para falar do evangelho, para plantar igreja. Mas nós vemos aqui que as igrejas, a igreja de Antioquia, ela foi plantada numa extrema perseguição. Uma extrema perseguição. E olha comigo aí também no capítulo 11, versículo 19 ao 26. Vamos ver de que forma. 11, do versículo 19 ao 26. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então você vê o desenrolar dessa plantação. O desenrolar dessa plantação, a notícia chegando a respeito deles, chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Permaneçam no Senhor, fiquem firmes. Então a igreja ela surge dessa forma, com muita perseguição. Mas esses homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus os capacitavam. Em vez deles dizerem, escondam-se, refugiam-se, pelo contrário, ele diz, permanecem no Senhor. Ele exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então nós devemos, assim como eles, nós devemos então permanecer no Senhor. Diante das perseguições, diante das tribulações, das lutas, nós devemos permanecer no Senhor. Nós temos que olhar para a igreja de Antioquia e ver como que os nossos irmãos iniciaram a plantação à base de muita perseguição. Isso deve animar a nossa alma, isso deve fortalecer a nossa esperança que o Senhor é fiel com a obra que Ele começou de terminar, não só em nós, mas em toda a sua igreja. Então nós não podemos desanimar por qualquer lutinha, por qualquer prova, não. Porque esses homens estavam em tamanha perseguição, em tamanha ameaças, mas eles
estavam cheios do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e de fé. E eles então foram, e pela primeira vez foram chamados de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, pessoas de Cristo. Então, as pessoas olhavam para ele, olha, aquelas pessoas ali são pessoas de Cristo. São seguidores de Cristo. Eles vêm pregando aí o Evangelho. Então é dessa forma que a igreja foi plantada. E muitas das vezes nós temos toda a condição. Temos condições. E muitos não querem sair do seu aconchego, do seu conforto. Ah, é porque é difícil, porque isso, porque aquilo. Não, nós temos que ser corajosos, porque é um ide de Jesus. Se Ele mandou, Ele se encarregará de concluir essa obra. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui. Depois, semana que vem, nós damos continuidade. E aí...